Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonil de Araújo e é sempre um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós estamos na aula 70, que tem como objeto de conhecimento oralização, detalhamento, leitura expressiva e fluente de poemas. Então é isso aí, vamos à nossa aula. Então, vamos falar sobre análise de poemas, né? E vamos trabalhar especificamente o poema, né? Um poema que muito interessante, que vocês vão gostar, porque é um poema bem da atualidade. Mas antes, a gente vai distinguir aqui o conceito de poema e de poesia. Você sabe a diferença de poema e poesia? Tem gente que confunde, né? Então vamos ver. O que é o poema? O poema é a estrutura, né? Estrutura, você tem versos, né? Tem estrofes e muitas vezes rimas. Nem todas as vezes os poemas eles vêm com esse recurso de rimas, né? Mas ele tem esta estrutura diferenciada da prosa. A prosa é a escrita corrida, né, de um lado a outro de uma folha. Né? Já o poema, não. Né? Ele vem, cada linha, né, vem separadinha. E também as estrofes, que eu vou mostrar melhor para vocês. A poesia é a essência do texto. Né? É na poesia que trazem as emoções, os sentimentos. Então, nem todo texto é necessariamente um poema. Né? Então, ele pode ser uma poesia dentro de uma prosa, né? E não só dentro do poema. Então, para conhecer melhor e para entender esta situação, vamos assistir a um vídeo. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, agora a gente vai fazer uma análise desse texto, né, sobre O Bicho, de Manuel Bandeira, né, que vocês acabaram de assistir, de ouvir a professora aí falando com muito entusiasmo, né, sobre esse poema aí, que também traz poesia, né? Apesar de ser um assunto recorrente, né, do dia a dia, que pode ser feito também uma notícia, de repente alguém poderia trazer uma notícia com esse assunto, né? Mas não, o Manuel Bandeira, ele gostava, de trabalhar com esses poemas do cotidiano. Então, vamos analisar cada ponto. Veja só que, quando se diz aqui, vi ontem um bicho, aqui é um verso, tá? O que é um verso? É cada linha do poema. Então, no poema de Manuel Bandeira, eu tenho o primeiro verso, que é vi ontem um bicho, o segundo verso, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Então, quando falar em verso, você já sabe que corresponde a cada linha desse poema. E quando eu tenho um grupo de versos, ele se transforma em uma estrofe. Tá? Então, eu tenho uma estrofe aqui com 3 versos. A segunda, quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Também, nós temos 3 versos que correspondem, né, a uma estrofe. Então, tudo isto nós encontramos num poema, porque ele é trabalhado em estrutura, né? Tem uma estrutura a seguir. Então, temos outro
outra estrofe aí, que é o bicho, não era um cão, não era um gato, não era um rato. Então, também temos 3 versos, né, que se transforma numa estrofe. O bicho, meu Deus, era um homem. Hoje, não necessariamente, né, a gente deve seguir esse padrão de estrofes. Eu posso trabalhar um poema com uma única estrofe. Pode ser 10 versos, 20. Né? Não é obrigada a ficar separando as estrofes, como tinha em algumas escolas literárias anteriores, que tinha um padrão de trabalho, né, que é chamado soneto, que era formado por 4 versos, que era chamado de quarteto. Então, esse soneto era formado por 2 quartetos e 2 tercetos, que são 4 versos e 3 versos. Mas não se obriga mais, né, seguir essa estrutura. Então, vamos agora trabalhar a análise desse poema, tá? Preste bastante atenção, que agora vocês vão entender melhor o sentido desse texto. Então, análise do poema O Bicho, né? A gente vai trabalhar as estrofes, cada uma delas. Então, quando que foi escrito e por quem, né? Escrito no Rio de Janeiro, no dia 27 de dezembro de 1947. O poema retrata a realidade social do Brasil imerso na miséria durante a década de 40. Aparentemente simples, mas, afinal, desconcertante. O poema denuncia uma ordem social fraturada. Então, veja que é muito antiga nessa temática, muito antiga. Mas, se formos analisar hoje, acontece a mesma coisa? Com certeza, né? Principalmente nos grandes centros, né? É claro que nos interiores, nas comunidades, é até mais difícil você encontrar alguém assim catando lixo, mas na cidade grande é bem provável que se encontre, né? Então, vamos continuar aqui falando que o Bandeira, né, demonstra ter capacidade de transformar uma cena triste e cruel em poesia. Ao olhar para a exclusão experienciada na paisagem de um grande centro urbano, o poeta denuncia o abismo social tão típico da sociedade brasileira. Então, ele vê, né, um modo de denunciar, né, toda essa banalidade que já está, né, acontecendo no nosso Brasil, no mundo de modo geral. E como ele faz isso, né? Ele não tem outra forma de denunciar, a não ser com o seu trabalho, com a sua obra, que esse é o papel, né, da literatura, né, de denunciar as mazelas que acontecem, criticar tudo que não está sendo bem realizado na sociedade. Então, eles aproveitam, né, a escrita para pedir socorro para a sociedade. Pode continuar. Então, vamos para o primeiro verso, né? Verifique que cada verso, né, ele traz... cada estrofe, perdão, porque é o conjunto de versos, né? A gente está vendo que temos 3 versos aí. O que é que eles apresentam? O que é que é denunciado nesse primeiro momento, quando ele diz: vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Então, nesse primeiro terceto, entenderam por que é chamado de terceto? Porque é uma estrofe formada por 3 versos. Então, o que é que acontece nessa primeira estrofe? O primeiro terceto de O Bicho, de Manuel Bandeira, retrata a miséria de forma crua. Um ser reduzido à animalidade, catando comida no lixo. Isso é normal, né, para o ser humano? Né, catar comida lá no lixo. A imagem de imundície, detritos, evoca degradação e desumanização
enquanto o verbo catando sugere uma busca desesperada por sobrevivência. O poema choca ao expor a brutalidade da fome e convida a reflexão sobre a desigualdade social. Por quê, gente? Quando se fala que viu, de repente, nessa primeira estrofe, um bicho, né, catando comida, catando lixo, será que, no primeiro momento, a gente pode imaginar que trata-se de um ser humano? Claro que não, né? O que é que dá ideia? Dá ideia logo o que é que vem na nossa cabeça? Que tem um gato, né, lá, né, no lixo, procurando comida. Pode ser, né, um cachorro, pode ser um porco, pode ser qualquer coisa, menos um ser humano, né? É muito triste, né, quando a gente vê, né, um ser humano, para sobreviver, né, catando lixo nas lixeiras das casas vizinhas, ou mesmo no lixão, onde recebe, né, tudo que é ruim de uma cidade, tudo que não presta, que é jogado lá no lixão, está lá catando para poder sobreviver. Então, é muito triste. Nunca se pode pensar que isso está sendo, né, realizado pelo ser humano, né? Num segundo terceto, que também nós trazemos aqui mais uma estrofe de 3 versos, que diz: quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Diferente, né? Muitas vezes, quando a gente está querendo, né, comer alguma coisa, a gente cheira para ver se está bom, né? Na casa da gente, às vezes sobra uma comidinha, a gente guarda, mas a primeira coisa que faz, né, olha, será que está legal, essa comida vai cheirar? Né? Mas, nesse sentido aqui, quem estava catando não quer saber a situação da comida. Ele quer saber, né, que vai matar aquela fome, porque a fome dói, né? A fome grita, a fome é desesperada. Então, não dá para escolher. Então, no segundo terceto, o bicho reforça o instinto de sobrevivência. O bicho não examina nem cheira o que encontra, apenas engolia com voracidade, destacando um ato primitivo e desesperado. A palavra voracidade intensifica a imagem de fome extrema, enquanto a ausência de discernimento, não examinava nem cheirava, sublinha a perda da humanidade reduzida à pura necessidade de sobreviver. Né? Quem tem esta necessidade não vai fazer escolhas, né? O trecho ecoa a brutalidade da miséria e a luta pela existência em condições desumanas. Então, enquanto tem, né, muita gente que escolhe o que comer, né, tem muita gente que passa fome, que não tem escolhas. Né, tem gente que joga comida fora, né, enquanto tem outros que vão ao lixão para sobreviver. Então, isso é uma crítica para toda a sociedade, não é só para o governo, não é só para o prefeito, é para todos nós, né, como seres humanos, como pessoas, como cidadão, refletir, né, sobre tudo o que nós fazemos também. Nós podemos, né, jogar comida fora, né, e tem que refletir muito sobre isso. Nós escolhemos, né, muitas vezes, eu não quero isso, pode jogar fora, que eu não gosto. Então, a gente tem que pensar bem para não estar desperdiçando comida, água, é tudo que a natureza nos dá também, tá? E o terceiro terceto, a gente vai avaliar mais 3 versos. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Que são os 3 animais, né, que provavelmente estão lá, né, que gostam de espalhar lixo, que gostam de comer nas lixeiras, é cão, gato e rato. Porque quando se fala
de bicho, né, pensamos logo neles. Mas, como nós não estamos falando de bicho, né, nós estamos falando de gente, então esse último terceto, o bicho, o eu lírico tenta definir que bicho seria aquele, procurando adivinhar. Ele enumera animais habitualmente encontrados nas ruas, no caso aqui o cão, o gato e o rato, né? Enquanto o homem vive em casas, os bichos vivem na rua, espaço público destinado ao abandono. A organização do verso faz crer que o eu lírico irá mencionar outro bicho. Ficamos em suspense até o último verso, sem saber de qual criatura se trata. Então, quando a gente fala aqui em eu lírico, eu não sei se vocês lembram ou se já viram que o eu lírico é aquele que fala, tá? É a voz do poema. Não necessariamente o eu lírico é o autor do texto. Tá? O autor do texto, ele escreve, mas ele coloca a voz em outra pessoa. Neste caso, chamamos de eu lírico, que é essa voz que ecoa, que vem de dentro, né? É muito subjetivo essa proposta do eu lírico, né? Aquele que passa as emoções, passa seus sentimentos. Então, quando o eu lírico, ele traça todo esse caminho, né, para dizer quem é esse bicho, até a gente chegar no final para descobrir que se trata de um homem, né, antes a gente iria imaginar toda uma situação que está relacionada a animais, como ele mostra, né, lá na terceira estrofe, né, que ele fala dos animais que podiam estar lá na lixeira catando os detritos, ou os lixos, né, de modo geral, atrás de sobreviver. No último verso, aí é que vem, né, o último verso é que traz, né, o enigma de toda a situação, né? Vocês viram em todos os trechos lá dos versos, né, todos os versos, a gente achava que estava tratando de animal, no seu modo literal da palavra. Mas neste último, quando ele diz, o bicho, meu Deus, era um homem. Isso aqui ele trata, né, como se fosse uma metáfora. Então, por que uma metáfora? Porque ele faz, né, uma comparação desse homem com o bicho. Né, se eu comparo, né, porque tem qualidades nesse homem que corresponde aos dos bichos. Então, o que é isso? Quais são essas qualidades, nessas características? É de procurar, né, comida, né, para sobreviver. E talvez esse homem, né, com certeza, ele mora na rua, assim como os animais. Porque o ser humano, certo, é ter sua moradia digna, né, ter sua alimentação, mas neste caso, não. Se ele está no lixo, tentando encontrar restos de comida para sobreviver, obviamente, ele está sendo comparado com o animal. O animal é que vive na rua. Então, qual não é o espanto, né, quando a gente chega neste verso, quando o leitor descobre que se trata de um ser humano? Só nesse momento percebemos como o homem, afinal, é equiparado a um bicho, reduzido à sua necessidade de sobrevivência, humilhado ao vasculhar comida entre os detritos. Será que isso não é uma humilhação? É claro que é, né? Quem que queria, né, estar lá, catando comida, morando na rua? Ninguém quer, né? Todo mundo quer o melhor para si. Então, esse verso denuncia a miséria e a pobreza, tão característica de realidades com enorme abismo social, né? Alguns com tanto, outros com tão pouco. O bicho escandaliza o leitor pela sua construção que nos deixa em suspense.
e depois pela triste constatação da circunstância social que impõe a degradação do ser humano, que é degradante mesmo, né? Um ser humano é triste, é até cruel, né? Você encontrar uma pessoa com essas necessidades, né? Eu não sei se vocês já presenciaram essa situação, né? Mas quem mora em grandes centros sabe que isso é praticamente normal, né, de ver as pessoas procurando comida, pedindo, né, nas ruas, mendigando mesmo, né, para sua sobrevivência. Aí, de repente, as pessoas também perguntam, mas está aí porque escolheu. Será mesmo, né, que a pessoa escolhe viver assim? A gente também não para pensar, para refletir o que foi que levou essa pessoa a tal situação. A gente não pensa nisso, né? Só quer humilhar também, né? Dizer que ele não está ali porque ele não quer trabalhar, né? O vício, né? Que a maioria das pessoas estão na rua por conta do vício, né? É mais forte do que as pessoas, né? Então, tudo isso são coisas que nós devemos pensar e refletir e ajudar, né, no momento que a gente puder. Ajudar não só dando coisa, dando dinheiro, dando comida, mas ajudar a sair, né, a tentar, pelo menos, tirar a pessoa de certas situações. E, de preferência, que seja antes de entrar, né, nessa situação. Então, o formato do poema, né, O Bicho, possui, né, um formato, uma estrutura bem concisa, condensado. Condensado, a gente está falando de bem resumido, né, um texto bem simples, bem acessível, né, diferente de outros poemas de escritores, né, do realismo, por exemplo, né? Que é claro que vocês ainda não estudaram a literatura, mas quando vocês chegarem lá, vão perceber a diferença na escolha do vocabulário, né? Que se dá para a escrita desses poemas, para verem a diferença. Já o Bicho, né, ele é escrito com a linguagem bem simples, né, condensado, que é resumido, sendo composto por 3 tercetos e um verso final solto. A gente falou, os tercetos, eles estão agrupados, formando estrofes. Nós tem 3 versos, eu tenho a primeira estrofe, e se são tercetos, 3 tercetos, eu tenho 3 estrofes com 3 versos, tá? E um verso final solto. Então, quero lembrar vocês que não é necessário, que eu sei que tem muitos alunos que gostam de escrever, que fazem poemas maravilhosos, que possam também fazer seus poemas de forma livre, né? Não levando em consideração toda essa estrutura, que tem que ter as estrofes separadinhas, não. Né? Não, hoje se faz poemas irregulares, né? Pode ser versos livres, então não tem essa preocupação, tá? Manuel Bandeira usa uma linguagem popular, dá para notar bem nesse poema, né? Acessível a todos, com uma construção poética realizada a partir do verso livre. Que veja que não está rimando, né? Não teve essa preocupação de rimar, mesmo porque ele está contando uma situação, né, verídica, mas ele colocou poesia, né, dentro do texto para trazer e transformar em um poema. Apesar da palavra bicho, né, uma palavra muito forte, né, quando está sendo relacionada a pessoas, né, ao ser humano, aparecer 3 vezes ao longo do poema, o seu título da criação, a construção só revela a situação do homem equiparado ao bicho no último verso, deixando o leitor às escuras durante praticamente toda a leitura.
Então, até chegar lá, né, no último verso, como nós já falamos várias vezes aqui, até você chegar lá, você está achando que está falando do animal, não é isso? Eu, pelo menos, achei isso, né? A primeira vez que eu li o poema, aí eu achei incrível. Quando chegou no último verso, que eu descobri que estava falando de uma pessoa, de um ser humano. Mas ele traz, né, dá uma amenizada em toda a situação, quando ele coloca, né, emoções, sentimento, poesia. Aí ele se transforma, né, em um texto mais leve. Então, vamos ver as características do modernismo em O Bicho, porque ele está dentro desse período literário, tá? São escolas literárias que elas vão mudando no decorrer do tempo e também mudando suas características. O Bicho foi escrito nesse período modernista, por isso que tem essa linguagem, né, bem clara, bem acessível. O Bicho é um típico exemplar da poesia modernista. Trata-se de uma lírica muito ligada ao seu tempo, que denuncia os problemas sociais da época. É um poema, mas por trás desse poema há uma denúncia, dizendo, olha, governo, olha a comunidade, olhe para esse problema aqui que está existindo e vocês não enxergam, né? Então, ele denuncia de qualquer forma. A poesia aqui é encarada como uma ferramenta de protesto. Convém lembrar que a poesia dos anos 30 foi especialmente engajada e os versos passaram de um objetivo estético a um projeto ideológico. E é importante, quando a gente vai fazer a leitura de uma obra literária, para a gente compreender melhor, é interessante que você tenha lido, você saiba um pouco da vida desse autor. Então, vamos conhecer um pouquinho da biografia do poeta Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, o célebre escritor brasileiro, nasceu em Pernambuco no dia 19 de abril de 1886, num berço de uma família abastada, né, que tem grana. Aos 16 anos, migrou com os pais para o Rio de Janeiro. O poeta ingressou num curso de arquitetura, mas acabou abandonando a faculdade ao contrair uma tuberculose. Apaixonado pelas letras, Bandeira tornou-se professor, escritor, crítico literário e de arte. O seu primeiro livro publicado foi A Cinza das Horas. Tido como um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, ele é autor dos célebres poemas Pneumotórax, Os Sapos e Vou-me embora para Passágada. O escritor faleceu no dia 13 de outubro de 1968, aos 82 anos. São obras muito interessantes, essas que foram citadas, né? Vocês procurem fazer a leitura delas, que vocês irão gostar, né? Porque a linguagem é maravilhosa desses poemas. Então, nós hoje, né, trabalhamos a análise do poema, né, de Manuel Bandeira. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.